Olá, boa noite, socorro. Não sei quantas pessoas tem. Acabou de chegar mais gente. Olá, boa noite para vocês. Eu nunca fiz live sozinho por conta própria. Vamos ver como que eu me saio. Socorro respondendo aí o meu boa noite. Bom, vamos à experiência, né? Boa noite. Eu nunca fiz essa prática sozinho, fiz junto com a Rita algumas. Como o pessoal gostou, então eu decidi fazer uma por conta própria aqui na nossa página para estar vendo como que é e se vocês vão gostar e se eu consigo também me adaptar a esse formato diferenciado. Eu até cheguei a planejar um roteirinho, fazer alguma coisa para ficar melhor organizado, mas também pensei que não queria fazer isso em um formato de videoaula, porque afinal de contas para isso temos já os vídeos do YouTube. Boa noite, Wilma. Então eu pensei em fazer algo realmente um pouco mais solto, fazer uma dinâmica um pouco mais livre, e aí vocês vão enviando as perguntas de vocês aqui por mensagens, eu vou lendo. Se eu me perder um pouco, como eu disse, é porque eu ainda não fiz essa experiência, então me desculpem se eu me atrapalhar um pouco. Decidimos, em conjunto com vocês, com a votação de vocês na nossa postagem, fazer uma live a respeito de educação de crianças. Então, falarmos um pouco como educar uma criança de uma maneira saudável para que essa criança se torne autônoma e saiba viver e tenha uma vida saudável. Isso é um grande problema atualmente. Eu trabalho muito com crianças, já trabalhei muito em clínica, atualmente não estou atendendo crianças, até mesmo pela situação da pandemia. Atender crianças à distância é um pouco mais complexo do que atender adultos, porque você precisa de uma relação mais próxima com a criança, mas já atendi muita criança em clínica e atendo até hoje pais. E com frequência surgem dúvidas, os pais questionam coisas, por mais que eles sejam os pacientes e não as crianças, com frequência eles têm dúvidas de como educar os seus filhos, e aí acreditam que o psicólogo ou o psicanalista é uma figura que pode estar auxiliando. E de fato, a gente tem um pouco de conhecimento e desenvolvimento infantil, tem um pouco de conhecimento com relação a essas questões e acaba tendo uma certa facilidade em alguns aspectos e de compreensão de maneiras mais eficazes de se educar uma criança. Então, pensando nisso, vamos falar um pouco sobre alguns aspectos que podem ser utilizados para educar crianças e que favorecem uma criança emocionalmente saudável. E o que a gente considera, primeiro de tudo, uma pessoa emocionalmente saudável, uma criança, um adulto emocionalmente saudável? É aquela pessoa que ela consegue ter uma certa estabilidade, mesmo diante dos seus, digamos assim, acidentes de percurso. Então, aquela pessoa que mesmo ela... Uma pessoa que está me falando que está sem áudio, vocês estão conseguindo me ouvir? É só a Solange que não está conseguindo ouvir? Os demais estão conseguindo me ouvir? Pessoal, se alguém só puder me falar se está conseguindo ouvir? Só me avisem aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. A Solange está dizendo que está ok, estou conseguindo normal. O pessoal está conseguindo ouvir. Acho que é no teu celular aí, Solange. Dá uma olhada aí, entra novamente. Sai e entra novamente, Solange, porque o pessoal aí tá todo mundo ouvindo. Acho que é só você que não está conseguindo ouvir, deve ser no teu celular. Ou aumenta o volume também, às vezes a live, o Instagram ele deixa mudo o vídeo, então você tem que clicar ali para ele abrir o alto-falante. Bom, então seguindo,
Quando a gente fala em uma pessoa saudável emocionalmente, nós estamos falando de uma pessoa que ela consegue lidar com os imprevistos da sua vida. Então é uma pessoa que ela consegue lidar com situações emocionalmente delicadas, ela consegue lidar, por exemplo, com luto, ela consegue lidar com a perda de um emprego. E o que é esse lidar? É diante de uma situação que abala emocionalmente, você conseguir seguir em frente. Então perdeu um emprego, bom, vai procurar outro, deixa currículos. Você não ter uma crise emocional ao ponto de não conseguir sair da cama, como muitas vezes acontece. Então, quando acontece esse tipo de situação, uma pessoa ter uma crise emocional ao ponto de não conseguir seguir com a sua vida, seja pela perda de alguém importante, pela perda de um emprego, pelo fim de um relacionamento, essa pessoa, nós podemos dizer que não está muito saudável emocionalmente. E a infância e a forma como uma criança é tratada diz muito do quanto ela vai conseguir ser saudável emocionalmente futuramente. Eu só vou voltar aqui porque uma das nossas colegas já fez uma pergunta. Ela coloca aqui, a Rosângela de Nápoles, ela coloca: João, qual a importância dos pais validarem as emoções das crianças? Isso é muito interessante. Quando a gente fala nas primeiras experiências que a criança tem, a forma como os cuidadores reagem a essas primeiras experiências vão dizer muito sobre como a criança vai ver essa primeira experiência. Então, se, por exemplo, a criança faz algo e os cuidadores não dão uma valorização, não reagem de uma maneira muito emocional a isso, são frios com aquela questão, é possível e provável que essa criança não vai conseguir ver valor naquela atitude. Então é muito preocupante quando, por exemplo, às vezes uma criança se dedica a fazer alguma coisa, faz um desenho, ou faz uma atividade dentro de casa que ela considera importante, e os cuidadores ignoram, meio dão de ombros, às vezes pelo estresse do dia a dia, por outros fatores, acabam não atribuindo importância a isso que a criança fez. E o que a criança entende com isso é que aquilo de fato não tem importância. Então, se você não valida o que a criança faz, se você não valida as emoções da criança, você acaba dando para ela entender que aquilo que ela faz é insignificante. Principalmente com relação às emoções, há muito por parte dos cuidadores um hábito de invalidar emoções tidas como negativas. Então, por exemplo, a criança chora, os cuidadores, não chore, para que isso, não precisa. E aí você tem futuros adultos que têm uma extrema dificuldade em manifestar tristeza. E aí as pessoas não sabem, porque, nossa, eu terminei um relacionamento, era super importante para mim, tô angustiado, tô me sentindo mal, mas não consigo me expressar. Não consigo expressar isso. Por quê? Porque às vezes que, quando criança, esse sujeito expressou suas emoções, isso não foi validado. Isso não foi valorizado. Então os cuidadores muitas vezes calam as emoções da criança. É terrível quando as pessoas dizem não chore, engole esse choro. Uma das frases mais absurdas que a gente pode ouvir da boca de um adulto para uma criança é engole esse choro. Não, a criança não tem que engolir nada. A criança tem que entender que o choro é uma expressão de tristeza e que ela pode sim chorar e que isso é válido, isso é importante para o desenvolvimento dela. É importante que ela vivencie e experiencie suas emoções. E o que vocês quiserem perguntando, assim como a Rosângela perguntou, podem enviar as perguntas e a gente vai respondendo. Bom, na questão dos cuidadores, uma das coisas muito importantes que eu vejo, e que é um problema hoje, e isso eu vejo pela sociedade, inclusive pela clínica, na minha prática clínica, é que muitas pessoas não querem ser pais. A imensa maioria das pessoas hoje não querem ser pais. Só que eles são pressionados pela sociedade, pelos aspectos culturais, a terem filhos. E isso gera vários problemas. Aliás, o isolamento social recente, a pandemia, toda a situação que nós estamos vivendo, está nos demonstrando isso. Nós temos pais que estão desesperados para que voltem às aulas, porque não suportam seus filhos dentro de casa, porque possivelmente eles não queriam ser pais.
Só que aí fica sempre aquela questão, vai no jantar de família, e para quando é o bebê? E quando que vai ficar grávida? E quando que vão ter filho? Isso é um sério problema, porque muitas vezes as pessoas nesse discurso e nessa certa pressão familiar, social, elas acabam tendo filhos sem ser uma escolha legítima delas. E aí a gente tem vários problemas, como estamos vendo aí na pandemia, de pais que estão desesperados sem saber o que fazer com as crianças dentro de casa. Porque não estão a fim de ser pais, não estão a fim de dar atenção, de brincar, de disponibilizar tempo. Às vezes cederam a uma pressão social. Socorro nos manda aqui uma pergunta. Essas emoções ficam reprimidas e depois na fase adulta ela pode gerar conflitos a ela? Certamente, Socorro. É bem comum que, e aí o Freud sempre nos disse, né? O Freud, inclusive outros autores da psicanálise, que sempre há algo de muito infantil no sintoma do sujeito. Então sempre há alguma coisa relacionada à questão do que a criança vivenciou na infância. Então sim, quando um cuidador diz para a criança engole esse choro, muitas vezes ela vai engolir porque ela não tem outra opção. Às vezes, inclusive, se ela não engolir, ela sofre violência física. E aí, esse choro que é engolido, ele não é digerido. E um dia ele é vomitado. Um dia, na fase adulta dessa criança, ela vai ter sérias consequências fruto disso e ela não vai entender que é fruto disso. Ela nem vai conseguir relacionar isso à sua infância. E aí, no processo de análise, a gente consegue chegar a essas questões. A Cintia Elaine aqui pergunta, você não entende porque não é mãe? Fala, na verdade, não pergunta. A gente tem essa questão muito comum das pessoas falarem, e isso para homens é ainda mais comum, né? Você não é mãe, você não tem filhos. É importante a gente entender que, eu sempre digo, assim como um médico não precisa ter a situação de saúde para saber o que fazer, para entender como funciona o organismo, para entender como que aquela situação de saúde vai evoluir, como que ela vai ser curada ou não, assim também psicólogos, psicanalistas não necessariamente precisam estar em um relacionamento para saber como funciona um relacionamento. Não precisam ter filhos para saber como ocorre a relação cuidador-criança. Porque nós estudamos isso teoricamente e nós vemos isso na prática na clínica. Então, às vezes, uma mãe, um pai, é pai de uma criança. Nós vemos na nossa prática clínica a relação mãe-pai, criança, de centenas, dezenas ou centenas de situações e de pessoas. Então, nós vivenciamos na nossa prática clínica a relação mãe e criança, ou pai e criança, cuidador e criança, de vários modos diferentes, várias experiências diferentes e várias pessoas diferentes. Por isso que a gente consegue ter uma noção da criação de crianças, mesmo que nós não tenhamos filhos. Então, mesmo que um psicólogo, um psicanalista não tenha filhos, ele consegue entender a dinâmica do desenvolvimento infantil. E ele consegue entender o que é saudável ou não para uma criança. Deixa eu só dar mais uma conferida aqui nas perguntas, nas questões. A Solange aqui traz uma frase que ela diz que eu via muito do pai dela, que é quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Isso realmente é um grande problema. Primeiro, essa pessoa, ela própria já está se desmerecendo, né, já que comumente burro na nossa sociedade não é uma palavra utilizada como um elogio, e ela está colocando essa criança em uma condição muito problemática. Aquilo que nós dizemos para uma criança, ela marca emocionalmente. Então, você chamar uma criança por qualquer adjetivo que tenda a ser pejorativo é um grande problema, porque você acaba
colocando nessa criança essa característica. Então é tão comum a gente receber na clínica pessoas, aí, principalmente mulheres, porque na nossa configuração social, para as mulheres se faz mais questão a aparência, mulheres que não conseguem se ver com beleza. Então a mulher chega e diz, mesmo tendo uma aparência socialmente entendida como bela, ela diz que ela é feia, ela diz que ela não gosta do corpo dela, não gosta do rosto dela, não gosta da aparência dela. E aí durante as sessões a gente vai tentando entender melhor isso, vai discutindo sobre como foi a vida dela, como que ela vivenciou as questões e quase sempre a gente chega a situações muito marcantes da infância dessa pessoa, nas quais isso foi reafirmado para ela pela mãe, pelo pai, por alguém, algum familiar muito importante, um irmão, uma irmã, que ficava batendo nessa tecla o tempo todo. Ah, você é feia, ah, ninguém vai gostar de você. E isso constrói um eu do sujeito extremamente fragilizado. Então é bem preocupante quando se dá esse tipo de adjetivo a crianças e é bem problemático. A Rosângela de Nápoles nos manda mais uma pergunta. O quanto é prejudicial o excesso de mídias na vida de uma criança? Esse também é uma questão, principalmente atualmente, né, se faz muita questão, porque a gente tem, hoje as crianças raramente recebem como brinquedo carrinho, boneca, ou qualquer outro tipo de brinquedo do gênero. É muito comum as crianças ganharem tablet, celular, e aí já tem acesso, vão no YouTube, assistem vídeos, entram na internet e tem uma facilidade maior do que nós adultos para se virarem com isso. Isso acaba se tornando trazendo alguns problemas e se tornando preocupante em alguns aspectos. Primeiro, do desenvolvimento infantil. A gente está tendo crianças muito mais sedentárias por causa das mídias, por causa da internet, por causa da tecnologia em si. Então a gente tem crianças que o brincar delas é muito mais parado, uma questão de vista também, do quanto vai ser prejudicial futuramente para essas crianças que ficam apegadas à tecnologia, como celular e tablet, que estão ali com uma coisa no rosto delas praticamente o dia inteiro. E sem contar que os conteúdos disponibilizados nas mídias nem sempre são os mais adequados para crianças. Atualmente o YouTube, por exemplo, que é uma das plataformas mais utilizadas por nós, tanto para videoaula, para outras coisas, como também pelas crianças para acessar desenhos animados, alguns canais que produzem conteúdos supostamente para crianças. Só recentemente o YouTube vem fazendo uma filtragem maior e vem trazendo um certo rigor maior na seleção de conteúdos que ficam online disponíveis para crianças. Mas até pouco tempo atrás, alguns canais produziam conteúdos extremamente duvidosos, afirmavam que esses conteúdos eram voltados para o público infantil e não se tinha nenhum controle sobre isso. Isso é bem preocupante, porque são conteúdos que não têm planejamento pedagógico, são conteúdos que não têm uma preocupação e um rigor, como que aquilo vai influenciar culturalmente a criança. E uma das coisas que mais me encanta nas crianças e que faz com que eu tenha uma certa proximidade com esse conteúdo é justamente a flexibilidade da criança e o fato dela estar em formação. Então a criança é um sujeito extremamente flexível, porém também muito influenciável. Então esse tipo de conteúdo midiático e o fato das crianças terem uma extrema autonomia na internet e conseguirem selecionar por conta própria o que querem assistir, irem atrás, isso tem que ser sempre acompanhado de perto. É importante dizer, isso não deve ser fiscalizado ou penalizado. Então não é o cuidador ir lá e fazer simplesmente uma proibição. Isso daqui você não pode ver.
Aliás, eu conheço cuidadores que proíbem a criança de ver conteúdos que eles próprios não assistiram e nem sabem do que se trata o conteúdo, mas porque ouviram falar de alguém que disse, que ouviu, que leu não sei aonde, que tal conteúdo não presta para criança. E aí proíbem sem nem mesmo acompanhar, sem nem mesmo entender o que é aquele conteúdo. Então é importante que os cuidadores tenham uma certa proximidade com a criança, para estar acompanhando que tipo de conteúdo eles estão vendo, que tipo de material eles estão tendo acesso e sempre instruir. Uma das postagens que eu fiz essa semana, inclusive para divulgar a nossa live de hoje, caso vocês não consigam me ouvir, tem algum problema com o áudio, por favor me avisem. Uma das postagens que eu fiz essa semana foi justamente de uma frase muito utilizada, que é: educar é orientar o voo e não cortar as asas. Então é preciso que as pessoas tenham atenção a isso. É preciso que nós acompanhemos essa relação que a criança tem com os meios midiáticos. Não necessariamente proibindo, mas tendo um acompanhamento para entender o que é mais saudável e o que talvez não seja tão adequado àquela criança estar tendo acesso. Só que eu sempre digo, e já disse isso inclusive em uma live com a Rita, até mesmo porque a própria Rita também trouxe esse aspecto. Por exemplo, se você ligar a sua televisão num jornal dos comuns, ali nesses noticiários que tem no finalzinho da tarde, ali você vai encontrar o conteúdo mais inadequado possível para uma criança, e que é passado em TV aberta. Então, infelizmente, o Brasil ele ainda peca muito no controle desse tipo de conteúdo. Outros países, por exemplo, Portugal, alguns países europeus, inclusive já proibiram propagandas direcionadas para criança há muitos anos atrás. Só mais recentemente que o Brasil começou a proibir de terem propagandas, por exemplo, de brinquedos em programas direcionados a crianças. Então, ainda o Brasil anda muito atrasado nesse aspecto de uma fiscalização maior quanto ao conteúdo que as crianças têm acesso. Por isso, cabe aos cuidadores fazerem esse acompanhamento. A Wilma nos manda aqui, João Vitor, e sobre as propagandas presentes em alguns canais. Muitos canais ficam abrindo aqueles brinquedos e afins. Realmente, então a gente tem aí uma questão bem problemática com o fato de que emocionalmente isso abala a criança. E aí os cuidadores também têm que saber como trabalhar com essas questões, porque muitas vezes a criança vê, por exemplo, no YouTube, outras crianças, inclusive existem crianças gravando vídeos desse gênero para publicar nos seus canais, abrindo brinquedos, mostrando brinquedos, que nem sempre estão na realidade de todos os cuidadores, de todas as famílias. E aí também é muito importante como que os cuidadores vão trabalhar com isso quando a criança pede algo que está fora das possibilidades. E aí entra uma questão muito importante, que é justamente a limitação da criança e a exposição da realidade de vida que ela tem. Então é importante que os cuidadores saibam trabalhar com essa criança, que aquilo é uma coisa que não está dentro da realidade deles, o porquê disso, porque muitas vezes os cuidadores dizem, não, isso não dá. Só que não explicam para a criança o porquê. E esse é um passo muito importante para que essa criança entenda também um pouco da realidade social que ela vivencia. Porque senão aí você cria adultos também extremamente consumistas, que depois, por essas faltas mal trabalhadas, acabam comprando um monte de coisas. Então, por exemplo, nós vemos às vezes cuidadores que entopem a criança de brinquedo, sem que a criança nunca tenha pedido os brinquedos que foram comprados. E aí você vai trabalhando com esses cuidadores, mas escuta, a criança não pediu, o que te levou a dar de presente tantos brinquedos? Porque a gente entende o cuidador querer fazer um agrado para a criança, levar um brinquedo ou outro, mas às vezes tem crianças que tem assim um quarto que não tem espaço para a criança brincar de tanto brinquedo que tem dentro do quarto. E aí você, conversando com esses cuidadores, começa a entender melhor que na verdade aqueles brinquedos são para eles e não para a criança.
justamente porque na infância deles eles tiveram desejos que não foram atendidos e não foi trabalhado com eles de uma maneira saudável por que esses desejos não poderiam ser atendidos. Temos aqui mais alguns comentários. A Rita chegando e nos dando boa noite. Boa noite, Rita. Esse acompanhamento percebo ser muito importante porque vai definir os adultos que somos hoje. Sem dúvidas, Socorro, é muito importante realmente a criança, a forma como a criança vivencia e experiencia é muito significativo para a vida adulta dela. Eu sempre uso como exemplo o nosso vocabulário. Pensem hoje nas palavras que vocês usam. Eu posso garantir com uma certeza razoável que, no mínimo, 80% das palavras que vocês usam hoje no dia a dia de vocês aprenderam antes dos 10 anos de idade de vocês. Então, percebam o quanto nós absorvemos na infância. Boa parte da linguagem, que é o que nos constitui para a psicanálise, a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós verbalizamos, expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso é aprendido ainda na infância. Então, isso é muito demonstrativo do quanto essa fase é importante da nossa vida. A Solange comenta aqui, muitas vezes quer suprir a ausência com o presente. Isso também é algo problemático, algo preocupante. Muitos cuidadores, de fato, não encontram tempo, e aí eu sempre considero essa afirmação bem problemática, porque não encontrar tempo normalmente significa você não é prioridade no meu tempo. Então, quando um cuidador diz que não encontra tempo para o filho, para a filha, normalmente o que ele está te dizendo é: meu filho, minha filha não é prioridade na minha vida. E aí, diante dessa ausência, muitas vezes quer suprir isso com objetos, com presentes, com brinquedos. Só que brinquedo não educa a criança. Pode até favorecer, pode até ser uma ferramenta importante na educação, mas não é por si sozinho o educar. Então isso é bem complicado. A Rosângela de Nápoles nos pergunta aqui, sim, muitas vezes esses brinquedos brincam sozinhos, e o quanto isso é prejudicial para a criatividade da criança. Isso é muito importante. O que a Rosângela nos traz é importante no sentido de que há hoje, devido à tecnologia avançando e um apreço muito grande da nossa sociedade pela tecnologia, basta ver o quanto as pessoas se impressionam com cada celular novo que sai, com robôs que se assemelham ao ser humano. Eu acho intrigante que as pessoas ficam deslumbradas com um celular que tem uma câmera incrível, sendo que o nosso olho, via de regra, consegue enxergar muito melhor do que qualquer câmera. O ser humano por si é um objeto da natureza com suas particularidades e com coisas que seriam impressionáveis, mas as pessoas não se impressionam com isso, sendo que se impressionam muito com a tecnologia. E nos brinquedos, essa tecnologia tem feito um certo estrago na criatividade das crianças. Porque essa tecnologia, esses brinquedos tão autônomos, não permitem para a criança exercer a sua criatividade e a sua imaginação. E não à toa nós estamos vivenciando na nossa realidade social pessoas que têm mais dificuldade em imaginar coisas e em aprenderem sozinhas, deduzirem sozinhas. Porque existem coisas que são de dedução lógica. Você não precisa necessariamente fazer um curso para saber determinada coisa. Você olha e pela lógica da aparência do objeto, você consegue fazer algumas deduções. E isso está se perdendo, justamente porque nós temos brinquedos tão autônomos que eles não estimulam a criança. E aí você tem crianças que ficam sem criatividade, o que é bem triste.
considerando que a criatividade é um fator bem importante na nossa vida e que nos favorece muito na nossa vida adulta. Então, uma boa dica para cuidadores que queiram estimular a criatividade de crianças: evitem brinquedos excessivamente autônomos. Então, evitem aqueles brinquedos cheios de tecnologia, que acende luz, que se mexe sozinho, que isso, que aquilo. Privilegiem brinquedos simples. Aliás, aqueles brinquedos simples de madeira. Eu trabalhei muito com esse formato de brinquedo na clínica infantil, e as crianças, se você brincar com elas com esse tipo de brinquedo, se você estimular a imaginação delas, elas se divertem muito mais com brinquedos mais simples do que com brinquedos que ficam acendendo luz, que ficam falando, que ficam andando sozinhos. Então isso é bem importante também nós termos em mente para podermos estimular as nossas crianças e criar crianças com mais criatividade. Quando meu filho pedia um brinquedo caro, eu sempre falava: a mãe vai ver se consegue, talvez no final do ano, etc. Sim, isso é bem importante. Quando a gente diz um não para a criança, eu sempre digo: é preciso que nós expliquemos o porquê. Isso é um fator muito importante. Então, às vezes, tem algumas pessoas que dizem: dizer não para a criança traumatiza a criança. Te garanto que dizer sim para tudo que a criança queira vai traumatizar ela muito mais do que dizer não. A questão é que o não nunca pode ser um não seco. O não, ele sempre tem que vir acompanhado do motivo pelo qual ele está sendo apresentado e de outras possibilidades. Então, quando a gente diz não para uma criança, a gente tem que explicar por que você está dizendo não. E, ao mesmo tempo, dá para ela alternativas. Então, a criança quer sobremesa antes do almoço? Não, você não pode comer sobremesa antes do almoço, porque isso vai tirar teu apetite e isso não é saudável. Mas, se você almoçar corretamente, comer a comida, depois do almoço você pode comer sobremesa. Então, nunca pode ser não, simplesmente não. A gente tem que trazer o motivo para esse não e trazer possibilidades. Olha, você não vai poder fazer nesse momento, mas você pode fazer em outro momento. Porque isso estimula a criança a pensar, isso favorece a criança a entender o sentido das regras. Por que crianças muitas vezes não seguem regras? Porque, diferente de nós adultos, elas são um pouquinho mais inteligentes. Elas não seguem o que não faz sentido. Se você simplesmente diz não e aquilo não faz sentido, a criança não vai te escutar. Se não faz sentido, por que ela vai seguir? Então, para que a regra tenha um sentido, é preciso que ela venha acompanhada de uma explicação. A criança, diferente de nós adultos, que perdemos um pouco dessa capacidade ao longo das nossas vidas, ela não aceita simplesmente um não. Se esse não fizer sentido, ela vai fazer o que ela quer. Porque, bom, o não veio explicado, não veio acompanhado de um motivo. Então é bem importante isso. A Solange faz mais um comentário aqui. As crianças, na realidade, acho eu, que nem ligam muito para os brinquedos. Elas pedem tudo e devemos observar que eles estão pedindo atenção e não o brinquedo. Sim, isso é muito importante. A criança... As crianças, é bem comum assim que inclusive a criança ganhe o brinquedo, brinque alguns minutos, largue lá e não dê mais atenção ao brinquedo. A atenção de um adulto é muito mais valiosa, muito mais valioso a atenção de um adulto para uma criança do que o brinquedo em si. Então, o brincar com a criança, o produzir um brinquedo, coisa que não se faz mais, até mesmo porque os pais atuais já vêm de uma geração que pegou ali o final da criatividade. Então, muitos pais atuais nem mesmo têm muita criatividade para criar brinquedos junto com a criança. E isso é um fator muito importante na vida de uma criança. Você criar um brinquedo com ela estimula a criatividade dela, estimula a autoconfiança dela, a visão dela de que ela é capaz de produzir algo. E certamente vai ser um brinquedo que ela vai apreciar muito mais, além de ter essa interação e essa relação com os cuidadores. Muitos cuidadores falam: meu filho adolescente não me dá bola, não está nem aí para o que eu penso, parece que eu não faço a menor diferença na vida dele. Bom, se quando ele era criança você não fez a diferença,
realmente, na adolescência, na vida adulta, você vai fazer pouca diferença na vida do teu filho, dessa pessoa. Porque essa relação se constrói. Então, a relação com a criança não é algo dado, não é algo que vem pronto quando a criança nasce. A relação ela vai se construindo no dia a dia. A Cíntia comenta aqui, o melhor brinquedo é o inventado em conjunto entre cuidador e criança, exatamente. Isso é maravilhoso. E não precisa ser coisa complexa e não é difícil e nem se precisa gastar dinheiro. Muitas vezes você criar uma maquete de papel e cola com a criança, coisas extremamente simples, você consegue estimular a criatividade da criança e criar um brinquedo que muitas vezes ela vai se divertir por muito tempo, enquanto um brinquedo comprado ela joga lá e perde o interesse rapidamente. Vamos ver aqui, já tem bastante comentários. A Solange comentando, eu usei muito a palavra não. Às vezes penso que exagerei. A gente sempre tem que pensar também, sinônimos sempre são válidos, mas como eu comentei anteriormente, o não, quando ele vem acompanhado de motivo, quando ele vem acompanhado de uma explicação de algo a mais, ele não é tão problemático. O problemático de fato do não é quando ele vem seco, quando ele vem sem nenhum tipo de explicação acompanhando, porque aí fica aquela coisa vaga. Imaginem vocês chegando, por exemplo, querem algo, talvez uma vaga de emprego, alguma coisa, e vocês simplesmente recebem um não seco. É algo desconfortável, é algo que te abala emocionalmente, é algo que não faz sentido para você. Normalmente nós tendemos a querer alguma explicação, não por quê. Então é bem, digamos, desejável que nós expliquemos para a criança, olha, não por isso, isso e isso, ou então não é possível nesse momento por tais motivos. A Wilma comenta aqui, acho jogos infantis bem estimulantes, pega-pega, batatinha frita, esse eu não conheço, esconde-esconde, boca de forno também não conheço, acho que só conheço pega-pega e esconde-esconde aqui. Aliás, eu fui conhecer muitas brincadeiras de criança na minha vida adulta justamente para trabalhar com crianças, porque o meu repertório era um pouco pequeno com relação a brincadeiras de criança. E hoje nós sabemos, e aqui tomo emprestado um pouco o conhecimento da TCC, da área cognitiva, e da neuro, hoje nós sabemos o quanto essas brincadeiras elas são essenciais no desenvolvimento físico, no desenvolvimento de equilíbrio, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento de percepção espacial da criança. Então, essas brincadeiras serem estimuladas é de grande importância para o desenvolvimento mais saudável das crianças. Então, sempre é válido essas brincadeiras. A Solange fazendo mais alguns comentários aqui. A Rosângela comentando aqui também com a Ilma. Então, nesse sentido, é sempre importante que o cuidador construa essa relação com a criança e construa uma relação na qual a criança tenha voz. Então, aí retomando a frase que a Solange comentou que ouviu tanto do seu pai, que quando um burro fala, outro baixa a orelha, primeiro, a criança não deve ser colocada nesse lugar. Nós devemos sempre colocar a criança no lugar de um ser que tem direitos, um ser que é importante na nossa vida, um ser que tem seus encantos. Então é sempre importante valorizarmos a criança e dar voz a ela. Isso não significa que nós vamos fazer tudo que a criança pedir. Isso significa que nós vamos escutá-la.
Ou seja, ela quer um avião para ir para a Lua, ok, ela pode querer. E nós temos que escutar ela, nós temos que entender esse desejo dela. Mesmo que nós saibamos que não é viável e que ela não vai ganhar o que ela quer. E isso é muito importante, porque muitos cuidadores simplesmente vão descartando o desejo da criança. E esquecem o quanto o desejo é constituinte. Nós vivemos porque nós desejamos. Então é importante que a criança tenha desejos e que nós valorizemos os desejos dela. Mesmo que eles nem sempre sejam alcançáveis. Mesmo que talvez ela não vá realizar muitos desses desejos. Mas são esses desejos que levam ela para frente. São esses desejos que estimulam ela. Muitas vezes a gente não consegue o emprego dos sonhos que nós queríamos. Mas é o fato de nós desejarmos alto que nos leva até uma certa altura. Se nós não desejássemos emprego nenhum, talvez nós nunca trabalharíamos, nunca teríamos um emprego. Então é preciso que a gente tenha o desejo, mesmo que ele não seja alcançável naquele momento, mas isso é uma forma de nós vivermos e de nós irmos atrás de objetivos, nós construirmos objetivos. Então é muito importante o desejo da criança ser valorizado, é muito importante a criança ser escutada, mesmo que para o adulto aquilo não tenha valor. Temos que lembrar que a criança vê aquilo de uma outra maneira e ela valoriza muito aquilo. E quando você desvaloriza o que uma criança pensa, você a estimula a deixar de pensar. E acho que nós estamos vivenciando aí, vendo muito bem na nossa sociedade qual é o mal de deixar de pensar. Então, não é à toa que estamos na situação que estamos. Muito disso é fruto do fato de as pessoas não estarem pensando. E então é bem desejável que nós estimulemos as nossas crianças a pensarem. E não simplesmente cortar a criatividade delas porque nós consideramos aquilo como bobagem, porque nós não consideramos aquilo relevante. Uma outra questão é a autonomia da criança. E aí a autonomia em todos os sentidos. Eu sempre costumo dizer, tem pais que não deixam a criança nem escolher que móveis vai no quarto dela. Não deixam escolher que cor vai nas paredes do quarto dela. E aí alguns pais falam, mas se eu deixar meu filho escolher a roupa, vai escolher uma roupa nada a ver, uma roupa ridícula. Deixa a criança experienciar isso. Explica para ela, explica que talvez aquela roupa não seja a mais adequada, mas deixa ela experienciar isso em algum nível e ela vivenciar isso. E a partir da vivência dela, ela vai aprender o porquê que talvez ela tenha que ser mais seletiva nas escolhas dela. Às vezes os pais falam, mas se eu deixar escolher a cor do quarto, vai escolher uma cor horrível. Bom, para você talvez seja horrível, mas é ela quem vai dormir no quarto. E se ela não gostar futuramente da cor que ela escolheu, bom, aí começa o senso de responsabilidade dela. Ela vai ter que conviver com aquela cor até que vocês possam novamente pintar o quarto. E aí ela vai entender por que ela precisa ser mais cuidadosa nas escolhas dela. O que acontece muitas vezes, e eu tenho visto isso muito, inclusive em clínica e na nossa sociedade, os pais não permitem que a criança faça escolhas. Os pais criam até a adolescência um sujeito que não escolhe. Então eles escolhem a roupa para a criança, eles escolhem os brinquedos que a criança vai ganhar, eles escolhem tudo que a criança vai fazer, eles escolhem se a criança vai fazer um curso de língua, se a criança vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí chega lá nos 16, 17 anos, que a criança que o adolescente agora, não mais criança, está encerrando o segundo grau, e aí eles chutam esse adolescente pro mundo e se vira, escolhe o curso universitário que você vai fazer, escolhe o vestibular que você vai fazer. E aí eles dizem, não, mas eu não vou me meter na escolha do meu filho, é a profissão que ele vai levar para a vida inteira, que ela vai levar, é ela que escolha sozinha. Como escolher se você criou uma criança, um pré-adolescente que não fez escolhas na sua vida? Como que essa pessoa vai escolher uma das coisas mais importantes da vida dela, uma coisa que é, talvez, para o futuro profissional dela, sabe-se lá até quando, até ela fazer um outro curso, até ela decidir mudar de carreira ou não, até ela se aposentar ou até o final da vida dela. Como que ela vai fazer uma escolha tão importante, sendo que ao longo da infância dela, ela não foi nem estimulada e nem possibilitada a escolher? Isso é bem preocupante. Então, se queremos uma criança saudável, autônoma, capaz de fazer escolhas,
Precisamos permitir que essa criança faça escolhas, a coisa mais óbvia do mundo que parece que muitos cuidadores esquecem. Fazer essas escolhas não significa fazer uma escolha aleatória. Não significa que os cuidadores não podem selecionar opções. Então, por exemplo, a criança vai escolher uma roupa, não significa que eu vou deixar ela escolher qualquer roupa. Vai escolher a fantasia de fada para ir. Talvez não seja a roupa mais adequada para ir em determinados lugares. Mas eu posso dar uma gama de opções para essa criança. Eu posso pré-selecionar algumas opções e falar, olha, dentro disso daqui você pode escolher qualquer uma dessas opções. O que você prefere? Orientar a escolha da criança. Então, dar autonomia não significa largar a criança por conta. Significa que nós vamos dar possibilidades a ela. Inclusive, uma das coisas, quando a gente trabalha autonomia na clínica, uma das coisas que surge muito por parte de alguns cuidadores, cuidadores que às vezes a criança tem 6, 7 anos e ainda dão banho na criança. E que, via de regra, se a criança não tem nenhum atraso cognitivo ou uma dificuldade física, algum atraso de desenvolvimento físico ou alguma coisa que a impeça da autonomia padrão comum do ser humano, se é uma criança que tem um desenvolvimento comum, uma criança de 6, 7 anos é perfeitamente capaz de tomar banho sozinho. Via de regra, salvo algumas exceções que ela tenha algum atraso cognitivo ou algum impedimento físico. Mas a maioria das vezes ela tem plena capacidade. E aí você trabalha com esse cuidador, com essa cuidadora, olha, é importante que essa criança tenha uma autonomia, que ela aprenda a tomar banho sozinha, fazer sua higiene pessoal. Isso é uma coisa muito importante para ela olhar para o próprio corpo, para ela vivenciar a experiência dela com ela mesma. E aí, hoje em dia já eu faço diferente, já por saber disso, mas aí o que muitas vezes acontece se você parar por aí essa discussão? Na outra sessão, o cuidador, a cuidadora, na próxima conversa, fala, então, eu fiz o que você falou, larguei ela lá no banheiro para tomar banho sozinha, e ela não tomou banho direito, saiu, estava tudo suja, não tinha se lavado direito, eu tive que ir lá e dar banho nela de novo. E aí entra a questão. Dar autonomia para uma criança não é largar ela por conta. Não é simplesmente jogar ela no banheiro e se vira aí, tome banho. Dar autonomia à criança significa orientá-la, significa instruí-la, significa explicar para ela, expressar o que é esperado dela. Então, entra no banheiro, auxilia ela a tirar roupa, olha, observa se ela está se lavando direito, explica, tem que esfregar bem atrás da orelha, tem que esfregar bem o cabelo, vai orientando. A partir do momento que você viu que a criança consegue fazer, que ela está conseguindo cuidar daquela atividade de maneira adequada, sem que você precise ficar falando, orientando, pronto, ela está pronta para fazer aquilo sozinha, para ter autonomia. Agora, o que não pode é você simplesmente largar a criança por conta. E isso a gente vê com muita frequência. Como eu mencionei no caso da escolha do vestibular, que se cria uma criança extremamente dependente, sem autonomia para fazer escolhas, e aí se chega numa escolha das mais importantes que ela pode fazer, e joga-se esse adolescente para escolher sem que tenha sido desenvolvido com ele o conceito de escolha, a responsabilidade. Às vezes cabe a gente dar consequências artificiais para a criança, porque muitas vezes é preferível que ela e eu sempre digo, é muito preferível que ela vivencie as consequências das suas escolhas na infância do que esperar ela vivenciar isso na vida adulta. Porque na infância, via de regra, se ela está sendo bem orientada e bem cuidada, as consequências tendem a não ser tão graves. Agora, se a gente deixa essa criança não escolher, não dar autonomia para ela e deixa que ela na vida adulta vá se deparar com as consequências de escolhas mal feitas, as consequências tendem a ser bem mais graves. E aí é um grande problema. Aí você tem um adulto que vai sofrer muito ou que muitas vezes vai ser incapaz de escolher. Uma coisa que eu vejo muito dentro da clínica também são pessoas que não dão conta de fazer escolhas. Pessoas que simplesmente, quando precisam fazer uma escolha, entram em um nível de ansiedade absurdo e não dão conta.
porque quando crianças não recebem essa autonomia, não são ensinadas a escolher, não são ensinadas a julgar o que é melhor para si. É uma das coisas mais importantes. As pessoas ensinam as crianças preconceitos, ensinam ela a fazer julgamento do outro, mas não ensinam ela a julgar suas próprias escolhas. Não ensinam ela a escolher o que é melhor para ela, o que ela acredita que vai ser mais eficaz na vida dela. E aí muitos pais dizem, muitos criadores dizem, eu sei o que é melhor para o meu filho. Sejamos sinceros. A clínica está aí para nos demonstrar mais do que nítido que nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Os adultos não sabem o que é melhor para a própria vida. Tanto é que entram em colapso quando precisam fazer escolhas. E aí você acha que sabe o que é melhor para a vida do outro? Não, nós não sabemos. Nós temos uma noção do que talvez seja o pior e que não seja tão adequado a criança escolher. Agora, saber o que é melhor para a vida dela é muita arrogância da nossa parte. Então é preciso que a gente construa junto com a criança as decisões. E aí, claro, sempre dentro das condições da idade, do desenvolvimento, da capacidade dela. A gente não vai também construir com uma criança a decisão se ela vai para a escola ou não. A gente não vai construir com a criança a decisão se ela come ou não come. Existem coisas que são necessidades que a gente vai explicar para ela o motivo pelo qual ela tem que fazer aquilo. Mas sempre dentro das condições. Quando possível, é sempre desejável que a criança faça suas próprias escolhas e arque com as consequências das suas escolhas. E que o adulto esteja ao lado dela, orientando nessas escolhas e ajudando ela a arcar com as consequências dessas escolhas. O pessoal deu uma parada aí na... não, é o meu que tá parado aqui. Eu achei que o pessoal tinha dado uma parada nos comentários, mas agora que eu rolei aqui, tá aparecendo mais coisas. Tá, o pessoal perguntando, desculpa, é que realmente eu não... Ficou travado ali os comentários e eu não vi que já tinha novos comentários. Então, a Socorro perguntou aqui se eu trabalho com crianças e adultos também, e para falar um pouquinho da minha história. Então, Socorro, eu trabalho na clínica com crianças e adultos. Hoje eu tenho atendido muito mais adultos, porque crianças, dada a condição atual de atendimento, é possível, mas não é tão desejável. A criança tem uma questão da presença física, da interação, que ela é de grande importância. Então é um pouco mais complicado de atender criança à distância. Já fiz o atendimento, mas não considero tão produtivo quanto presencialmente. E assim, eu sempre tive uma história de apreciar atender crianças, e também sempre tive uma história de cuidadores pedindo orientação de como trabalhar com as suas crianças. E eu considero, como eu disse antes, o público infantil um público muito versátil, com muitas possibilidades. Eu acredito que a criança ela é extremamente flexível, muito mais do que nós adultos, psiquicamente, emocionalmente. Então a criança ela quase pode se tornar qualquer coisa. Qualquer coisa que ela deseja, ela consegue se tornar. Isso para mim sempre foi algo muito estimulante para trabalhar com o público infantil. E já tive muitas experiências nesse sentido, de crianças que, dadas as condições sociais, a situação que estava vivenciando, estar com atrasos no desenvolvimento significativos, e a partir do trabalho clínico, a gente conseguir desenvolver um trabalho maravilhoso em conjunto com os cuidadores, e essa criança ter assim um boom de desenvolvimento e se tornar uma versão bem mais vantajosa de si mesma. Então isso é uma coisa que me cativa muito no público infantil. Gosto muito também de trabalhar com o público adulto e atualmente trabalho muito com o público adulto na clínica. Também um trabalho que me agrada muito. Público infantil, um trabalho que me é de grande apreço também na escola, apesar de atualmente eu não estar fazendo esse trabalho. Mas é um trabalho também que me agrada muito, trabalhar com o público infantil em escola, e é um trabalho que eu gostaria de voltar a fazer em algum momento da minha vida.
A Solange nos comenta que colocar filho no mundo é fácil, o problema é a educação, ensinar a ser uma pessoa de caráter. Realmente, educar uma criança é muito mais complexo do que gestá-la, ou do que pari-la, ou escolher gestá-la e pari-la. Inclusive teve uma postagem que eu vi recentemente sobre aquela frase, né, que sempre se diz que 3 coisas que todos precisam fazer antes de morrer, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. E aí dizia, né, essas 3 coisas são fáceis de fazer. O difícil é você escrever um livro que deseje ser lido, plantar e regar e cuidar para a árvore crescer e ter um filho e educar esse filho e torná-lo um adulto saudável. Essa é a real dificuldade. A Cíntia comenta aqui, se o cuidador é criativo, vai incentivar, criar junto com a criança um avião para ir para a Lua. Bem verdade. Realmente, uma caixa basta para que uma criança crie uma máquina do tempo e vá para onde ela quiser. Então, realmente, a criatividade dos cuidadores e o incentivo é muito importante. A Rosângela aqui comenta, sim, faz uma dobradura, além de trabalhar também a coordenação motora da criança. Todas essas brincadeiras, dobraduras, colagem, desenhos, a produção de brinquedos, tudo isso tem um fator de grande importância no desenvolvimento das crianças. É preciso que nós trabalhemos isso com a criança para melhorar a coordenação motora, para melhorar a noção espacial. A gente tem pessoas que hoje, adultos, que não conseguem se orientar, por exemplo, em uma cidade. A pessoa vai para uma cidade, não consegue se achar dentro da cidade, muitas vezes muda de cidade, está um bom tempo vivendo numa cidade nova que nem é tão grande, mas não consegue se encontrar na cidade, não consegue achar onde é que é o mercado, não consegue achar onde é que é as coisas que ela precisa acessar. Isso diz muito de uma infância na qual não foi trabalhado atividades que auxiliam na orientação espacial. Por exemplo, pega-pega e esconde-esconde são 2 atividades que auxiliam na orientação espacial de uma criança e são de grande importância para isso. Então, a nossa capacidade de nos encontrarmos num ambiente, a nossa capacidade de nos orientarmos, ela é desenvolvida em função de muitas das brincadeiras que nós realizamos ou não quando crianças. Vamos ver aqui os outros comentários. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa primeira live nossa. Cobra-se submissão da criança e autonomia do adulto, sem pensar que isso precisa ser estimulado desde cedo. Bem verdade. Isso é um grande problema. Realmente, a ideia que muitos adultos fazem de uma criança submissa é a pior das ideias possíveis. A pior coisa que você pode ter, o pior cenário é uma criança submissa. Primeiro, que isso tira a autonomia dela. Segundo, que isso faz com que ela não tenha relações saudáveis, porque uma criança submissa vai ser um adulto submisso. E um adulto submisso é um adulto vulnerável a relações de abuso, a relações abusivas, é um adulto vulnerável a amizades e outros tipos de relações que vão tirar proveito, que vão em algum nível produzir abuso. Ou abuso emocional, abuso físico. Então, a ideia de uma criança submissa, a ideia de uma criança obediente é a pior ideia possível. É o pior cenário que pode se ter para uma criança. Criança não tem que obedecer. Criança tem que compreender o valor e a importância das suas escolhas. Adulto não tem que subjugar a criança. Adulto não tem que amestrar a criança. Adulto tem que orientar a criança nas suas escolhas. E tem que suportar quando as escolhas da criança são diferentes da do adulto. Porque existem diferenças que tratam-se de saúde. Uma criança escolher comer sorvete ao invés de feijão com arroz no almoço é uma escolha que não é muito saudável, não é muito sensata. Agora, uma criança escolher, eu quero usar calça vermelha com camiseta azul e não quero usar calça preta com camiseta branca, que você quer que eu use, não é uma questão de saúde. É uma questão simplesmente da incapacidade desse adulto, desse cuidador, de entender que a criança tem o direito a fazer as escolhas dela. E se você não gosta da escolha dela, problema teu, vai para a tua terapia resolver.
Se isso não coloca a criança em nenhum risco, a criança tem o direito de fazer essa escolha. Não cabe a você obrigar ela a escolher só o que você quer. A Cíntia comenta aqui, eu vejo alguns pais fazendo o oposto, criando a dependência para a criança quando adulta ficar ainda com eles. E isso é bem verdade também. Isso também é uma questão problemática. Inclusive a gente vê muito no discurso dos pais isso, né? Um filho para cuidar de mim quando estiver velho. Uma criança, ter filhos para ter companhia na idade avançada. É colocar responsabilidade demais numa criança que está nascendo e é tirar muito dela a possibilidade de autonomia de escolha. Talvez ela não escolha estar ao seu lado. Essa é uma grande realidade. Essa é uma realidade com a qual os cuidadores têm que conviver. Que você pode criar uma criança, pode dar amor a ela, pode dedicar muito da sua vida a ela, e ela pode escolher não querer estar ao seu lado na vida adulta. É um direito dela. E é aquela velha frase, né? Pais criam filhos para o mundo, não para eles próprios. Então é preciso trabalhar com isso, é preciso trabalhar com essa frustração e é preciso trabalhar também com essa ideia ainda na infância da criança. Que você tem que criar uma criança para ela ser saudável, não para ela estar ao seu lado quando você precisa, mas sim para que ela seja saudável e autônoma. E aí, se você criar uma boa relação com ela, é difícil que uma criança, quando adulta, ignore por completo o sofrimento de quem cuidou dela. Então, se você precisa dessa pessoa na vida adulta, é bem possível que essa pessoa vai ter alguma empatia por você se você fez uma criação adequada dela. Agora, se não fez, bom, você vai arcar com as consequências disso. Rosângela de Nápoles, a ansiedade tão presente hoje na nossa sociedade é reflexo de uma infância sobrecarregada de atividades onde ela mesma não aprendeu a trabalhar com o seu sentimento de tédio? Sim. Grande parte do que hoje é chamado de hiperatividade, os transtornos de ansiedade, são reflexos culturais. Inclusive eu discuto muito isso, eu tenho inclusive vídeos no YouTube falando sobre um artigo muito importante que foi escrito há alguns anos atrás, alguns anos realmente, já faz um tempinho, sobre as crianças na França, que elas não sofrem de TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito baixo na França. Por quê? Em comparação aos Estados Unidos. Esse artigo ele foi feito nessa comparação. Se pegou o índice de TDAH nos Estados Unidos e na França. E é absurdamente inferior na França. E aí, a autora do artigo, ela expõe todos os aspectos culturais que favorecem com que as crianças na França não tenham transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E que os mesmos questões culturais que fazem com que nos Estados Unidos seja tão comum. Porque esse tipo de transtorno emocional, ele tem muita influência cultural. Então é engraçado que você coloca uma criança na frente, por exemplo, de um programa de televisão que passa desenhos animados extremamente curtos, muitas vezes com muita atividade, com muita movimentação, e esses desenhos não duram mais do que 3 minutos, e aí você depois quer que essa criança preste atenção em uma aula de 3, 4 horas. Você educa uma criança para prestar atenção em estímulos de curto tempo, estímulos extremamente energéticos. Se vocês pegarem alguns desenhos animados, são cheios de luz, de imagem, de movimento. Eu tinha uma professora de TCC que tinha um envolvimento com a neuro, que ela sempre comentava que para ela um dos melhores desenhos que tinha era da Peppa Pig e alguns semelhantes. Por quê? Porque são desenhos, primeiro, que seguem uma dinâmica já, se eu não me engano a Peppa Pig é em 2D, nem é em 3D, é um desenho bem mais simples, é um desenho com muito menos movimento e é um desenho que segue uma dinâmica que tende a deixar a criança mais calma. Então isso é um grande problema cultural, a gente criar crianças para serem agitadas, para não conseguirem prestar atenção em nada por muito tempo, e aí
depois queremos que na escola elas prestem atenção em aulas de 4 horas sentadas numa carteira. E aí quando não prestam atenção, dá-lhe remédio. Crianças muitas vezes de 6 anos, 7 anos, que estão em pleno desenvolvimento neurológico, que têm uma influência extremamente perigosa a medicação no desenvolvimento neurológico, e essas crianças já estão com um belo diagnóstico psiquiátrico e sendo entupidas de medicamento, sendo que é uma questão cultural e não uma questão neurológica na maioria das vezes. A Solange pergunta se há como reverter a submissão quando adulto nesse caso. Análise. A análise é normalmente o que favorece o sujeito na vida adulta conseguir se livrar dessa submissão e conseguir ser mais legítimo a si mesmo. Então a análise é indispensável para isso. A Wilma pergunta por que os adultos prezam tanto por essa submissão, obediência da criança e acham que tudo vale para isso. Bom, lembremos que todos temos traços perversos e que para os nossos traços perversos pode ser extremamente estimulante ter um sujeito que faz tudo que mandamos. Então a submissão do outro é algo prazeroso para nós. Subjugar um outro é sempre algo prazeroso para o ser humano. Mesmo que ele negue com todas as forças, ele não estabelece certas relações sem motivo. Então, muitas das relações que nós estabelecemos no nosso cotidiano têm justamente essa função de subjugação do outro e de submissão do outro. Porque isso nos gera prazer. Ter a vida de um outro no nosso controle é algo que, na maioria das vezes, é muito estimulante e prazeroso para as pessoas. E bom, a criança é uma boa forma de algumas pessoas irresponsáveis exercer esse prazer. E aí, muitas vezes não estão nem um pouco preocupadas com o estrago que isso gera na vida das crianças. A Socorro nos pergunta como a criança vai compreender no percurso de criança, se na maioria de muitos casos os próprios pais ainda nem compreendem direito serem pais. Exatamente. Aí a gente entra novamente na problemática do desejo de ser pai e ser mãe. Muitas pessoas hoje não têm esse desejo, seguem submissões sociais, então aceitam o que é imposto socialmente. Hoje, se uma pessoa, principalmente mulher, eu já como homem, algumas vezes que eu falei isso na minha vida, de que eu não pretendia ter filhos, as pessoas, nossa, acharam o fim do mundo. Agora, quando uma mulher então fala isso, é quase como se ela estivesse fazendo um atentado violento contra a sociedade. E aí o que acontece? Essa sociedade, ela pressiona as pessoas a terem filhos, sendo que muitas vezes elas não querem. E aí, isso é um sério problema, porque ter filhos significa renúncias, ter filhos significa ir atrás de novos conhecimentos, ter filhos significa estar aberto a novas experiências, estar aberto a novas ideias, desbancar o lugar que a gente acha que tem. E tudo isso não é uma tarefa fácil. É algo penoso para nós. Muitas das experiências novas que nós vivenciamos são bem difíceis para nós de serem vivenciadas, nos dão medo. Aliás, uma das coisas que é mais comum a gente ouvir de futuros pais é: estou com medo. Vem uma vida que vai estar sob minha responsabilidade e eu não sei se eu vou dar conta de lidar com essa vida. Então isso é algo bem significativo. E tudo isso precisa ser analisado muito bem antes da decisão de se ter um filho. E uma das coisas que me preocupa muito é uma certa falta de responsabilidade das pessoas de atribuir ao acaso o nascimento da criança. Então a pessoa, eu não planejei, meu filho foi um acidente. Aliás, eu vi há algum tempo atrás uma postagem muito interessante satirizando isso, de um carro capotado e uma pessoa por cima da outra, do casal, e aí embaixo a legenda, né? Quando me falam que foi uma gravidez acidental, é o que eu imagino. Não existe gravidez acidental. Quando você toma a decisão de manter relações sexuais
sem nenhum tipo de método anticoncepcional, você está fazendo a escolha de ter um filho. Ou, no mínimo, do risco de ter um filho. E as pessoas precisam parar de deixar isso ao acaso, porque muitas pessoas fazem isso. Elas não têm muito a firmeza de fazer essa escolha, quero ou não quero ter um filho, pela pressão social, às vezes nem quer, mas tem toda a pressão familiar, a pressão social, às vezes quer, mas tem medo do que vai fazer quando tiver realmente com a criança sob sua responsabilidade, e aí deixam ao acaso, eu vou parar de tomar pílula, eu vou parar de usar preservativo e seja o que for que aconteça. Não, não é seja o que for, você está fazendo uma escolha. E é preciso você ter consciência dessa escolha. E é preciso você ter consciência do que você vai fazer quando você estiver com uma criança sob sua responsabilidade. Mesmo que, claro, que sempre surgem coisas novas. A gente não sabe tudo que vai acontecer. A gente não... eu sempre digo, as pessoas, elas imaginam muitas coisas para os filhos. Porque eu vou ter um filho que vai ser assim, vai ser assado. Poucas pessoas imaginam, eu vou ter um filho que não vai ter um braço. Eu vou ter um filho que não vai ter uma perna. Isso é intrigante, porque situações de falhas genéticas que geram alguns tipos de distúrbios físicos ou psicológicos não são tão raras assim. Se vocês forem pesquisar a respeito de falhas genéticas, é algo extremamente comum. Se nós contabilizarmos o número, se nós pegarmos um tipo de falha genética, vamos pegar a síndrome de Down especificamente. Talvez os números não sejam tão relevantes assim, mas síndrome de Down já é um dos tipos de distúrbios genéticos que tem já um número bem significativo. Mas se você pegar todas as possibilidades de distúrbios genéticos que existem, as chances de nós termos uma criança com algum deles é muito grande. E as pessoas nunca consideram isso quando se planejam para ter um filho. E aí acontece aquela coisa de que parece que as pessoas estão indo comprar um sapato na loja, veio com defeito, quero devolver. Não quero isso daqui. Não era isso daqui que eu queria. Então, quando a gente decide ter uma criança, é preciso contabilizar tudo isso, é preciso ter uma responsabilidade, é preciso entender que talvez essa criança certamente não vai vir como eu desejo, porque ela vai ter sua própria autonomia, ela vai ter seus próprios desejos, mas ela também pode vir de uma maneira bem diferenciada do que eu esperava, e eu tenho que dar conta disso. Se eu assumir a responsabilidade de ter um filho, eu vou precisar saber trabalhar com isso. Vamos ver aqui uma outra pergunta. É muito perigoso estabelecer o diagnóstico enquanto o aparelho psíquico ainda não está completamente formado. Como lidar com um rótulo tão precoce? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema mesmo. Primeiro, questão de medicação. Gente, não se medica crianças, a menos que sejam casos extremos. Você não faz uma medicação à toa, você não faz uma medicação banalizada. Aliás, nem para adulto deveria se fazer, mas para criança é ainda pior. Por quê? Muitos dos medicamentos utilizados para déficit de atenção e para outros transtornos são medicamentos que são extremamente fortes, são viciantes, têm uma química extremamente agressiva com o sujeito que está em desenvolvimento. Seus neurônios estão em formação, seus neurônios estão ainda fazendo suas conexões. E esses medicamentos, essa química, interfere diretamente nisso. E pode gerar atrasos cognitivos. Você pode pegar uma criança que tem um problema cultural, que não foi ensinada a ter paciência, não foi ensinada a ter tolerância à espera, não foi ensinada a ter tolerância ao tédio, e que poderia se desenvolver uma criança perfeitamente comum dentro das suas possibilidades, a partir de uma terapia e de uma orientação adequada dos cuidadores, mas ao invés disso se entope essa criança de medicação e desenvolve um atraso cognitivo dela. E aí você tem uma criança que poderia ser perfeitamente comum, mas que acaba sendo uma criança com um monte de dificuldade porque ela foi medicada em um momento muito importante do desenvolvimento dela, que ela não deveria estar sendo drogada. Gente, tem medicação psíquica que faz tanto estrago quanto uma pedra de crack.
As pessoas acham um absurdo as drogas ilegais e se esquecem que as drogas legalizadas são tão perigosas quanto. Não é à toa que existe todo um processo para se retirar a medicação de um paciente. Porque as medicações, principalmente os psicotrópicos, as medicações destinadas à questão neurológica, são medicamentos muito fortes. São medicamentos bem perigosos e que precisam ser manejados com uma extrema delicadeza e com muita responsabilidade. Infelizmente, hoje não bastam as pessoas já se automedicando, tem muito médico que é clínico geral, que não tem nenhum preparo psiquiátrico, fornecendo medicação psiquiátrica. Isso é bem preocupante. Quem fornece medicação psiquiátrica é psiquiatra, pessoal. Médico clínico geral não fornece medicação psiquiátrica. Se ele reconhece alguma necessidade psiquiátrica ou neurológica, o dever dele é encaminhar para um neurologista, um psiquiatra. A Wilma comenta aqui, mas há casos mesmo que raros de pessoas que engravidam mesmo usando contraceptivos. Essa é uma situação complicada, realmente. Tanto é que os contraceptivos assumidamente têm uma margem de erro. O preservativo talvez é o que tem a menor margem de erro de todas, mas ainda assim ele tem lá 0,001% de margem de erro. É pequena, então não é tão comum assim uma pessoa engravidar usando métodos contraceptivos mais eficientes, como é o caso do preservativo. Mas pode ocorrer, e aí é necessário também se trabalhar, e aí a terapia, a análise se faz de grande importância, como que essa pessoa vai realmente trabalhar com a ideia de ter uma criança que não foi planejada e que muitas vezes ela se cuidou de todas as formas que poderia e ainda assim teve essa situação. Mas são bem raros, então via de regra o que a gente vivencia e visualiza é que as pessoas realmente param de usar método contraceptivo e ou acreditam de fato ou preferem ou optam por acreditar que nunca vão engravidar, que não vai acontecer nada ou que isso vai demorar para acontecer, tendo parado de usar métodos contraceptivos. A Rosângela de Nápoles comenta que o pior é depois rejeitarem a criança. Realmente, isso é um grande problema. Vamos ver a Solange aqui, faz a pergunta: o que leva uma criança a morder a outra? Você pode falar um pouco sobre isso, se houver explicação? Sim, há uma explicação e ela é bem... E aí a gente pode pegar a explicação inclusive pela vertente freudiana da fase oral. A criança inicialmente ela experiencia o mundo a partir da fase oral. Então a boca dela é a primeira zona erógena e o primeiro lugar de relação dela com o mundo. É pela boca que ela experiencia a mãe, ela experiencia o alimento, o leite materno, ela experiencia aquele momento de carinho e de atenção durante a amamentação. É pela boca que ela experiencia o mundo inicialmente. Então é muito comum que as crianças coloquem coisas na boca. E aí, esse ato de morder outra criança, em parte pode representar isso. Então, às vezes é só uma experiência tátil mesmo, uma experiência de sentir o mundo a partir da boca. E, bom, a outra criança faz parte do mundo. E em algumas situações de crianças mais velhas, aí a gente pode entrar em toda uma pulsão de morte, toda uma pulsão destrutiva, que é uma relação psicológica um pouquinho mais complexa, mas quando se trata normalmente de crianças de 6 anos, 5 anos em diante, que elas já passam ali pelo complexo de Édipo, e aí tem toda uma outra relação com o mundo. Mas inicialmente, quando são crianças abaixo de 5 anos, há muito essa tendência de que morder as coisas e as pessoas, inclusive, e outras crianças, seja uma forma de experienciar o mundo. Eu não vou explicar sobre a questão da pulsão de morte, da questão de destruição, porque é uma explicação muito teórica e que não é o intuito dessa live. Mas
Posso pensar talvez até, quem sabe, voltar um pouco aí com as produções de vídeo para o YouTube e falar um pouco a respeito disso, porque realmente aqui seria estender para um caminho bem mais complicado de trabalhar nesse espaço. A Socorro comenta aqui, aqui são... Acho que ela tem uma diferença de fuso horário aí, ela está agradecendo e se despedindo. Obrigado pela participação. A Cíntia está falando que também quer saber, imagino que ela esteja se referindo à questão de morder outra criança. Como eu comentei, inicialmente isso pode ser uma questão de experiência do mundo, pode ser também uma questão da experiência da criança com a ideia da destruição, e aí da destruição dela mesma e da destruição de um outro. Só que para a gente discutir isso é algo muito complexo, para discutir de uma maneira superficial não dá. Então existem temas que têm uma limitação aí que a gente não consegue. Muito obrigado, a Socorro está se despedindo. Boa noite, Socorro, e muito obrigado por nos acompanhar. Pessoal, podem mandar aí perguntas, dúvidas que vocês tenham. Acho que dá para a gente manter ainda aqui a live por mais alguns minutos. Já tivemos aí 1h e pouco. Acho que dá para fechar 1h30, né, de live, é um tempo bacana. Então vamos aí, temos mais uns 10 minutos para responder perguntas de vocês. Se quiserem mandar aí as questões, a gente vai respondendo. Mais questões? Não? Não? Vou aguardar mais um pouquinho aí. Se vocês não tiverem mais questões, a gente encerra por hoje. E aí podemos pensar em talvez fazer uma nova live, se for do agrado de vocês, se vocês gostaram da experiência. Podemos pensar em talvez para o mês que vem fazer um novo encontro para discutir algum outro tema dos que foi sugeridos. Inclusive quando eu fiz a postagem para a escolha do tema, foram sugeridos alguns temas. A gente pode fazer uma nova votação aí para fazer uma nova live. Tem mais alguns. Aqui tem uma pergunta. A Rosângela faz um comentário ali de que assistir televisão em excesso gera aumento na dopamina no cérebro. Isso realmente é uma questão problemática. A televisão aí ela sempre deve ser assistir por si, não na televisão, mas também o acesso às questões das mídias sociais deve ser sempre bem cauteloso e sempre ter um controle razoável, porque pode ser um problema para o desenvolvimento da criança. E o Paulo nos questiona aqui, boa noite, quais os possíveis problemas que a criança que presencia brigas entre os pais pode ter? Aí é uma questão bem problemática. Realmente os conflitos... Na verdade, a experiência de conflitos em geral, ela pode ser bem problemática. Não só entre os pais, mas claro que os pais sendo uma figura de segurança para a criança, ambos, é extremamente problemático. Mas também, por exemplo, pais que estouram no trânsito e xingam pessoas no trânsito, pais que brigam com outras pessoas dentro da família, tudo isso vai construindo para a criança uma ideia de relação social. Então a criança ela vai entendendo como sendo essa relação social correta. Então, quando ela vê que os pais, que são a figura de maior exemplo para a criança e que são as figuras de maior referência na infância, quando ela percebe que os pais se relacionam com as outras pessoas e com o mundo desse modo, ela entende que esse é o modo correto. E ela vai passar a se relacionar com o mundo dessa maneira. E aí você vê pais que se matam dentro de casa na frente da criança e que na escola a criança briga com os coleguinhas, bate na outra. E aí, quando esses pais são chamados na diretoria para ser conversado a respeito disso, ficam inconformados. Nossa, por que meu filho está tão agressivo? Aí vai lá levar para terapia a criança, porque a criança é criança problema. A criança está batendo em todo mundo, está estourando com todo mundo. Pois é, se é esse o exemplo que você dá, é possível que seja essa a forma que a criança aprenda a se relacionar com o mundo. Então é bem problemático isso. É preciso que a gente tenha cautela com isso. É preciso que... E aí entra um contraponto.
que eu já tive casos clínicos que eu peguei desse mesmo problema oposto, que é aqueles pais que nunca discutem nada na frente da criança. Igualmente, criam uma criança que acredita que o mundo não tem conflitos. E que não é a realidade que ela vai encontrar no mundo. Desde a escola ela vai ter conflitos com os coleguinhas. Então, ao mesmo tempo que não se pode dois cuidadores se matarem na frente da criança, se agredirem verbalmente, se agredirem emocionalmente, se agredirem moralmente, também não pode essas pessoas sempre deixarem a criança de fora das decisões e das discussões deles, porque a criança não entende que o conflito é inerente à vida. Por isso que é preciso que as pessoas estejam razoavelmente bem resolvidas emocionalmente para criar uma criança saudável. Para se criar uma criança saudável, é preciso ter cuidadores saudáveis, senão fica difícil. Então é preciso que se tenha o conflito, mas que esse conflito seja resolvido de uma maneira adulta, saudável e responsável. E na frente da criança, para que essa criança entenda que, olha só, as pessoas podem não concordar e não se matar. Acho que o nosso momento político e o nosso momento do país nos demonstra mais do que nunca a importância das crianças entenderem isso. Que as pessoas podem ter aspectos conflitantes, as pessoas podem ter opiniões divergentes e não se matarem. Então é preciso as duas coisas. Tanto que não exista essa agressão entre os cuidadores, mas que também os cuidadores deem conta de resolver seus problemas na frente da criança. Então também não pode ser aquela história de manda o Joãozinho pro quarto que a gente vai se matar aqui. Como se a criança não fosse escutar do quarto os pais se matando na sala. Então, não. Vão para terapia, se resolvam com seus conflitos, desenvolvam maturidade para trabalhar com os conflitos, para que vocês possam ensinar a criança a trabalhar com os conflitos dela. Pessoal aqui agradecendo e parabenizando pela live, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mais uma pergunta aqui: o que pode causar a criança quando tem um dos pais alcoólatra? Pode a criança seguir o mesmo caminho? Normalmente o que a gente vivencia é que no mínimo essa criança vai ter vários conflitos emocionais. Então é muito raro casos onde há um cuidador, uma pessoa muito próxima da criança que tem problema de alcoolismo ou de dependência de qualquer outro tipo de droga, inclusive drogas legalizadas, o álcool é uma delas, e também medicações e outras drogas. O que a gente vê é que comumente essas crianças têm algum tipo de conflito emocional. Tem algum tipo de dificuldade emocional, porque elas vivenciam cenas de violência. É muito difícil que uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que utiliza algum tipo de droga, ela não tenha momentos de explosividade, ou ela não tenha momentos de descuido com a criança. Então, às vezes, até a pessoa não é agressiva, a pessoa não bate na criança, ela não faz escarcéu dentro de casa, mas vai dormir e deixa a criança passando fome. A gente tem alguns casos que a gente vivencia desse tipo de situação. Casos, inclusive, que demandam intervenção do Estado, a intervenção do Conselho Tutelar, não porque a pessoa bebe e espanca a criança bêbada, mas bebe e deixa a criança sem janta. Deixa a criança largada em casa sozinha enquanto está dormindo. Então, são coisas que dificilmente a criança passa ilesa. Quando um dos cuidadores consegue trabalhar melhor com essa condição, ainda é um pouco menos danosa. O grande problema é quando você tem ou dois cuidadores que são dependentes de algum tipo de droga e aí são influenciados por isso, ou um cuidador que é dependente do uso de algum tipo de droga, como o álcool, por exemplo, e um outro cuidador que não sabe lidar com isso e que entra em desespero, e aí a criança fica completamente abandonada emocionalmente, porque um dos cuidadores está descontrolado pelo vício e o outro cuidador está completamente vulnerável e não representa segurança para a criança. E aí se torna bem problemático. E sim, a criança pode seguir o mesmo caminho. Aliás, é extremamente comum nós vermos que pessoas dependentes de álcool, pessoas alcoólatras,
tem já muitos casos na família de alcoolismo e relatam muitas passagens envolvendo o alcoolismo com cuidadores, com pessoas próximas. A Wilma comenta aqui, isso quando os pais não batem na criança para elas não baterem nos coleguinhas. Também é algo extremamente contraditório, extremamente problemático. Você agride tentando ensinar a criança que violência não resolve as coisas. É tão absurdo você pensar nessa lógica que realmente eu não sei como que as pessoas conseguem dar sentido a essa lógica. De que usar a agressão para ensinar que a agressão não é a solução. É assim de um nível que realmente a pessoa precisa de um acompanhamento terapêutico e de uma análise urgente. Não adianta os pais esconderem as falhas quando percebem a farsa do casal, elas piram. Realmente, não adianta a gente querer fingir para a criança que a gente é perfeito. A criança enxerga as nossas falhas antes e melhor do que nós mesmos. O Paulo faz mais uma pergunta aqui. Tem a questão da onipotência infantil, né? Nesse sentido, algumas crianças se sentem culpadas pelos conflitos entre os pais. Algumas crianças também podem adquirir sintomas psicossomáticos. Isso procede? Sim, Paulo. É uma questão bem importante que você coloca. Realmente há uma sensação de onipotência por parte das crianças. O que é a onipotência da criança? É aquela ideia de que ela influencia o mundo. Porque ela está em desenvolvimento, porque ela não entende as limitações das suas atitudes, ela não entende que ela não é tão poderosa assim, e para a criança muitas vezes ela é responsável por muitas das coisas que acontecem no mundo. Inclusive, às vezes ela se sente muito culpada porque ela deseja algo e algo acontece, e ela realmente acredita que foi o desejo dela que fez aquilo acontecer. E isso também faz com que muitas vezes a criança se sinta responsável pelos conflitos dos pais. Isso quando a gente não tem cuidadores problemáticos que deliberadamente dizem que a criança é responsável pelos conflitos. Há muitos pais que, pela sua incapacidade de se resolver nos seus conflitos de casais, falam deliberadamente que a criança é que estragou o casamento, que a criança é o problema da vida deles. Inclusive, eu sempre comento com as alunas, alunos e os supervisionandos que muitas vezes os pais tiram a criança da análise e da terapia justamente porque quando a criança começa a melhorar, eles começam a enxergar que é o casal o problema. E eles não suportam e não dão conta disso e tiram a criança da terapia para que a criança continue sendo o sintoma do casal, para que o casal não tenha que se haver com seus conflitos. Então isso é bem problemático. É preciso se ter atenção a isso sim, porque a criança pode se sentir responsável, isso quando ela não é diretamente responsabilizada por alguns. A última pergunta que eu vou responder aqui da Rosângela, aí a gente realmente encerra, acho que já deu um tempinho bem bacana aí, e a gente pode pensar em uma nova live sobre um outro tema. Há muitos psicólogos que não aconselham os pais colocarem crianças até 2 anos para assistir televisão. Qual a sua opinião? Olha, eu digo que realmente isso é um posicionamento inclusive da neurologia, porque o desenvolvimento psíquico do sujeito até os 2 anos é um desenvolvimento bem singular. Essas crianças, elas ainda bebês, na verdade, eles ainda não têm um desenvolvimento da capacidade visual também muito adequado. Então a capacidade visual de uma criança abaixo dos 2 anos de um bebê, ela é muito limitada. E a forma como ele experiencia visualmente as coisas é muito diferente da nossa. Aliás, tem uma coisa que a gente normalmente brinca e satiriza entre psicólogos, principalmente quando algum dos psicólogos é recém-pai, mãe, porque a gente faz essa brincadeira que muitos dizem, nossa, o bebê está sorrindo para mim. E nós, como psicólogos, entendendo o desenvolvimento infantil, entendendo o desenvolvimento neurológico, sabemos que nenhum bebê sorri para ninguém. O bebê ele tem uma reação quase que instintiva
de quando vê o formato triangular de um rosto sorrir. Isso foi desenvolvido a partir do processo de evolução, porque crianças que sorriam eram mais cuidadas, eram melhor cuidadas, recebiam mais atenção e tendiam a sobreviver mais, e passaram essa característica adiante geneticamente. Então, a reação que a criança tem, bebezinhos de poucos meses, quando eles riem, eles não estão rindo para você. Eles estão apenas esboçando uma reação automática, como piscar os olhos ou como qualquer outra reação que eles têm. Inclusive, reações reflexivas que as crianças têm, como, por exemplo, quando você coloca o dedo perto da criança, a criança agarrar o teu dedo com uma firmeza absurda, que você chega a conseguir erguer ela nesse movimento. Isso é tudo reflexo. Então, a Solange comentando para não tirar essa ilusão da criança sorrindo. Realmente é uma coisa que acaba desiludindo quando a gente descobre que não, o bebê não está sorrindo para nós. Enfim, é isso para dizer que a experiência visual do bebê ela é muito diferente da nossa. Então, esse é um dos grandes problemas de se colocar um bebê de poucos meses na frente de um televisor. Porque você vivencia aquelas imagens que estão passando de uma outra maneira, que não é a maneira que esse bebê está vivenciando. E isso é bem problemático. E para além disso, a gente tem que pensar no conteúdo. Que a televisão tem sérios problemas aí na seleção de conteúdos que eles fazem. E que talvez muitos dos conteúdos que estão passando ali podem influenciar inconscientemente essa criança. Talvez um bebezinho, uma criança muito nova, até 2 anos, ela não entenda o que está acontecendo ali. Mas a gente não sabe como que as experiências auditivas e visuais vão influenciar o inconsciente e o desenvolvimento dela. Então é bem problemático e mesmo depois dos 2 anos, toda a exposição da criança diante de uma tela deve ser repensada e deve ser orientada com cautela. Deve sempre ser uma exposição de um curto período e sempre tendo esse cuidado de escolher materiais e conteúdos adequados para a criança. E não apenas no conteúdo em si, mas também na velocidade. Por exemplo, evitar conteúdos muito movimentados, aquele tipo de coisa que dá flashes na tela, que muda de imagem muito rápido, que tem efeitos sonoros muito volumosos, porque isso tudo pode afetar negativamente o desenvolvimento da criança. É isso, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui, o Paulo ali agradecendo pela live, agradeço também pela sua presença aqui, agradeço pela presença de todos vocês, de todos que perguntaram, que questionaram, e estejam atentas e atentos aí para as nossas próximas lives, que podemos ainda fazer outras, provavelmente para o mês que vem, a gente planeja aí mais uma, e aí colocamos novamente em votação qual tema vocês gostariam de visualizar e de estarem questionando a respeito. Para mim, uma experiência um pouco nova, mas muito gratificante. Muito bom poder estar aqui falando com vocês. A Rita aí nos acompanhando também, que já foi parceira aí em outros momentos de live. Gostaria de agradecer muito a vocês, desejar uma boa noite, desejar um bom domingo, uma boa semana aí que se inicia. Muito obrigado, até mais, beijos para vocês, e vou ter agora que descobrir como que se encerra a live, como que publica, porque para entrar nela eu já tive que dar uma fuçada aqui, porque realmente é uma experiência nova para mim. Muito obrigado, boa noite, boa semana e até mais. Vamos descobrir agora como que encerra aqui. Será que é só apertar no X? Vamos ver. Vou apertar aqui e arriscar. Boa noite para todas. Boa noite.